Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Vamos mencionar nesta aula os parágrafos 1º e 4º do artigo 60, a nossa aula de parte 3, cujo título é Emendas à Constituição. O texto do parágrafo 1º diz o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. E o parágrafo 4º diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1º, a forma federativa de Estado, inciso 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico, inciso 3º, a separação dos poderes, inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Apenas para relembrar, nós estamos tratando das limitações ao poder de reforma e nós vimos que existem as limitações explícitas ou expressas, bem como as limitações implícitas, que nós já vamos mencionar. As limitações explícitas se dividem em formais ou procedimentais, circunstanciais e também materiais. Sobre as limitações formais, nós vimos no artigo 60, inciso 1º a 3º, bem como nos parágrafos 2º, 3º e 5º. As limitações circunstanciais estão aqui no artigo 60, parágrafo 1º, e as limitações materiais estão no parágrafo 4º do artigo 60. Sobre as limitações formais, nós vimos que existem as de iniciativa, de quórum, de promulgação, bem como as situações de PEC rejeitada. Muito bem, vamos aprender sobre as limitações explícitas, circunstanciais, que estão descritas no artigo 60, parágrafo 1º. São as seguintes: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, justamente porque são situações de anormalidades, são situações em que na República Federativa do Brasil algo diferente está acontecendo, que levou a haver uma intervenção federal, um estado de defesa ou de estado de sítio. E emendar a Constituição, reformar a Constituição na vigência de uma dessas situações poderia trazer graves prejuízos à ordem constitucional. Então, o poder constituinte originário, a Assembleia Constituinte, determinou que na vigência destas situações não seria possível a emenda à Constituição. A doutrina denomina, então, esta limitação como uma limitação circunstancial. Ora, como aprendemos, em determinadas circunstâncias, não é possível a emenda à Constituição. Não é possível reformar a Constituição. Simples, não é verdade? Bom, e sobre as limitações explícitas, materiais? No parágrafo 4º do artigo 60, nós temos muitas questões de prova. E vai dizer o seguinte, o parágrafo 4º: não será objeto de deliberação a proposta de emenda. Veja o seguinte: não será objeto de deliberação. Não pode haver sequer a deliberação de determinada proposta que seja tendente a abolir. Basta que a proposta seja tendente a abolir e ela já não poderá ser deliberada. Não pode tender a abolir o quê? A forma federativa de Estado. Nós somos a República Federativa do Brasil, ou seja, não pode haver proposta de emenda à Constituição para transformar, por exemplo, o nosso Estado em Estado unitário. No inciso 2º, o voto direto, o voto secreto, o voto universal e periódico. Nada está dizendo de voto obrigatório. Veja que o voto obrigatório pode sim ser objeto de mudança, mas o voto direto, ou seja, eu voto diretamente em determinado candidato, secreto, universal, ou seja, para qualquer cidadão, e periódico. Então, em relação ao voto, sobre este também não pode haver deliberação de proposta de emenda a abolir tais direitos aqui elencados no parágrafo 4º. A separação de poderes também não pode ser objeto de proposta, bem como
os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais, não os deveres individuais. Direitos e garantias individuais. No artigo 5º nós temos, além de direitos, deveres individuais. Deveres individuais não está protegido aqui pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 60, parágrafo 4º, é denominado pela doutrina como cláusula pétrea, ou seja, um núcleo intangível para mudanças. E estes temas foram estabelecidos como vedados de alterações pelo poder constituinte originário. E é exatamente por isso que nós entramos nas vedações implícitas. Veja o seguinte: limitações ao poder de reforma, as vedações implícitas. Nós temos a inadmissibilidade da teoria da dupla revisão, nós temos a impossibilidade de se alterar o poder constituinte originário e nós temos também a impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte derivado reformador. Ah, professor, não entendi nada. Eu explico. Decorre da própria Constituição, muito embora não esteja expresso, as seguintes conclusões: a inadmissibilidade da teoria da dupla revisão. O que é a teoria da dupla revisão? Ora, o artigo 60, parágrafo 4º, ele estabelece as cláusulas pétreas como mencionamos. Estabelece o núcleo intangível, não é verdade? Pense no seguinte: uma proposta de emenda à Constituição para revogar o artigo 60, parágrafo 4º, e logo após, uma proposta de emenda à Constituição para, por exemplo, mudar a forma federativa de Estado para Estado unitário, ou o voto direto, secreto, universal e periódico, ou a separação de poderes, ou até mesmo os direitos e garantias individuais. Ora, seria isto, então, a teoria da dupla revisão. Alguns juristas renomados defendem essa teoria, como Jorge Miranda, como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, mas é verdade que a maioria dos constitucionalistas optam pela impossibilidade da adoção da teoria da dupla revisão, justamente porque essas limitações, embora não estejam expressas no texto, elas estão implícitas por uma decorrência lógica. Ora, se o artigo 60, parágrafo 4º, ele traz matérias que não podem ser alteradas, é óbvio que ele mesmo não pode ser suprimido do texto constitucional. E, além disso, nós temos a impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte originário, que é o povo, bem como de se alterar o titular do poder constituinte derivado reformador. Nós vimos que o artigo 60, inciso 1º, 2º e 3º, ele vai tratar dos legitimados a propor a iniciativa de alteração do texto constitucional. Desta forma, também seria uma limitação implícita alterar o titular do poder constituinte derivado reformador. Para não ficar só em minhas palavras, vamos deixar o seguinte texto: limitações implícitas decorrem da própria lógica sistêmica da Constituição Federal. São elas: a titularidade do poder constituinte originário, o poder de elaborar uma nova Constituição pertence ao povo. Segundo, a titularidade do poder constituinte derivado, o poder de reformar a Constituição, que pertence ao Congresso Nacional, que, na verdade, são representantes do povo. E o inciso 3º, o próprio procedimento de reforma constitucional, os limites circunstanciais, materiais e procedimentais para a reforma da Constituição. É importante também você destacar no teu material que há uma ausência de participação dos municípios. Podemos verificar a participação dos estados e do Distrito Federal, pois, como nós vimos, mais da metade das assembleias legislativas podem propor a emenda à Constituição, que não se submete à sanção ou veto do chefe do Poder Executivo. Isso é muito importante, muito cobrado em prova, e o presidente da República não dispõe de competência para a promulgação
de uma emenda à Constituição. Ela é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na próxima aula vamos estudar o artigo 61, vamos falar sobre as leis. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.